Olá, começa agora mais um programa Alesp Conecta. E o tema de hoje é um questionamento. Por que em alguns países só a blindagem de carros faz as pessoas se sentirem mais seguras? Para conversar sobre este tema, eu recebo aqui o especialista em blindagem automotiva, o Maurício Junot. Maurício, seja bem-vindo ao Alesp Conecta. Obrigado, bom dia para você. Maurício, eu quero começar esse nosso bate-papo sabendo o seguinte: aqui no Brasil se blinda muitos carros, né? Quando é que começou isso? A blindagem no Brasil iniciou lá pelos anos 1995, mais ou menos. 95 teve um primeiro sequestro de um empresário e aí gerou-se a necessidade de uma proteção como um carro blindado. Então, né, dos anos de 95 até 99, 2000, 5 empresas já estavam no mercado praticando fazendo esse tipo de serviço. Então eram 2 empresas americanas e 3 empresas brasileiras que estavam no mercado. Iniciou no ano 2000, 98 na realidade, iniciou-se já uma necessidade de blindagem aqui no Brasil. E de lá para cá, o Brasil acabou se tornando o maior país em quantidade de blindagem. Por exemplo, no ano de 2018 e 2019, foi em torno de 15 a 18 mil carros blindados por ano. Então, É muita o coisa, né, Brasil, Maurício? em 20 anos, o Brasil saiu de um ponto zero para um ponto de o maior país que utiliza esse tipo de serviço. Essas empresas que vieram para o Brasil ali nos anos 90, quando você falou que houve esse caso aí de violência, de sequestro no Brasil, eram empresas que já tinham know-how em seus países, porque lá a blindagem já era algo comum? Bem, vieram 2 empresas americanas que tinham experiência na área militar. Então, eles simplesmente se adaptaram a uma área urbana, que seria para o nível 3A, que é a proteção de blindagem para arma de mão. E as outras 3 empresas que estavam no Brasil, nacionais, uma já fazia carro forte, a outra estava iniciando o processo e já fazia coletes blindados, e a outra empresa era de um grupo de empresários bem-sucedidos que acabaram entrando nessa área por terem um pouquinho de conhecimento. E é muito diferente a blindagem que se fazia ali no meio dos anos 90 para a blindagem que se faz nos tempos atuais, Maurício? O princípio é o mesmo, mas a tecnologia aumentou, melhorou, trazendo a blindagem mais perfeita no acabamento, na dirigibilidade, na proteção, e também ah, ah, na parte de tecnologia embargada nos carros, trazendo leveza. Então, os carros hoje são muito mais leves do que nos anos 90. Nos anos 90, você blindava um carro mais ou menos 250 a 280 quilos, dependia do modelo do carro. Hoje, você já blinda um carro, consegue blindar um carro de 180, de 160 a 200 quilos. Então, isso aí ajuda muito no desempenho do carro e não deixa o carro mais fragilizado, né? Porque quanto mais peso você coloca, mais desgaste o carro vai ter. E essas novas tecnologias, Maurício, elas encareceram o preço da blindagem, elas conseguiram diminuir o preço da blindagem. O que, que influenciou no preço essas novas tecnologias? Na realidade, não muito. A tecnologia, o material, em sua maioria, vem da Europa e dos Estados Unidos, que são os plásticos, policarbonato,
ou outros tipos de plástico que é usado na blindagem, na blindagem transparente, esses são importados. Então depende do dólar para você ter o valor, né, de custo do produto no vidro. Na parte opaca, usa-se muito manta de aramida, que também é baseado em dólar. Então, o aumento ou a diminuição está muito baseada na taxa do dólar. Então, quanto mais o dólar subir, mais fica caro a blindado. Quanto mais ele abaixar, mais acessível, né, fica o valor da blindagem. Em números reais, de 2000 para cá, não mudou muito o preço. O preço ficou quase que ali, subiu um pouquinho por causa da flutuação do dólar. Mas o preço mesmo de mão de obra e instalação dos materiais praticamente se tornou instável, mesmo com a melhora da tecnologia. E qual que é o perfil das pessoas que normalmente blindam seus carros aqui no Brasil? Estamos falando de pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, pessoas de um poder aquisitivo muito alto, nem tanto. Traça para a gente esse perfil, por gentileza, Maurício. Inicialmente, a blindagem era para executivos e pessoas que tinham um perigo de um sequestro ou um assalto na rua que era muito exposto, né? E pessoas que tinham dinheiro que eram alvos de sequestradores e de assalto de rua também. Nos anos já depois de 2005, 2006, já começou o mercado a se popularizar para empresários de pequeno porte e também muitos familiares. Por exemplo, o executivo ele tinha um carro blindado, mas a esposa e os filhos não. Então ele falou, pô, eu estou protegido, mas a minha família não. Aí, nos anos de 2007, 2008, houve uma febre muito grande na questão de mulheres blindarem os carros. Então, as esposas de todos os executivos, empresárias, as mulheres tiveram uma ascensão muito grande na compra desse produto. Então, o que, que acontece? Foi aumentando o espaço, né, de pessoas que compravam carro blindado. Inclusive os empresários, eles compravam carro para os filhos faziam 18 anos, em vez de comprar um carro melhor, eles compravam um carro um pouco menor e blindavam para dar segurança para o filho e para a família, que ia para discoteca, ia para boate à noite. Então eles preferiam dar um carro um pouco menos luxuoso, mas blindado. Então, isso foi uma questão de crescimento natural desse mercado aqui no Brasil. Você me falou uma coisa que chamou bastante a atenção. Você disse que em determinado momento começa a família blindar o carro, não só o empresário, mas de repente a mulher, os filhos. Hoje em dia, para se blindar um carro aqui no Brasil, qualquer pessoa pode blindar. Por exemplo, eu, Fábio de Lima, procuro uma empresa que faz esse tipo de serviço e eu não preciso nenhum tipo de autorização especial, eu consigo blindar o meu carro. Como é que funciona essa questão da legislação, Maurício? Hoje o Exército, ele detém do controle, porque ele é considerado como um produto controlado. Então, por exemplo, você quer blindar um carro, então primeiramente, você contata uma blindadora, né? E fala, eu quero blindar meu carro, você informa para ele qual modelo, qual carro, você tem que tirar um atestado de antecedentes criminais e você tem que apresentar documentos pessoais. E aí essa blindadora, ela faz o trâmite no Exército. Então ela vai no Exército, faz a aplicação para ver se você está apto a comprar o carro blindado. Então, se você estiver apto e você conseguir todos os requerimentos que o Exército exige, a blindadora recebe uma autorização de blindagem. Então, isso significa que a blindadora está autorizada a fazer uma blindagem naquele nível para você. Aí o carro vem para a fábrica, você blinda,
quando termina a blindagem, a blindadora precisa fazer um termo de responsabilidade da blindagem e juntar o processo para que você possa, no Detran, fazer todo o trâmite para que o seu carro ele já saia com a informação de que ele é blindado. Então, o procedimento da legislação é essa. Então, o primeiro ponto é você se qualificar junto ao Exército para você ter um carro blindado, por ser um produto controlado. É interessante também isso que você está falando, porque essa legislação ela toma precauções para que de repente o criminoso também não consiga facilmente blindar os seus carros, porque a gente está blindando os nossos veículos por precaução, por cuidado com a nossa segurança. Se de repente o bandido fizer o mesmo, aí fica complicado, né, Maurício? Existe um controle muito severo do Exército com relação a isso. O Exército hoje ele tem um controle de todas as blindadoras e de tudo que está sendo feito dentro das blindadoras. Inclusive, existem inspeções periódicas para checar documentos, para tudo. E o Exército fez de uma maneira tão eficiente que existe passo a passo no sistema do Exército. Então, se você não cumprir com um passo, por exemplo, se você não colocar um documento de antecedentes criminais, ele não passa para o passo seguinte, entendeu? Então, para você conseguir, isso ficou muito bom para o usuário e ficou muito bom para os blindadores, porque você tem o apoio do Exército de que o que você está fazendo está dentro da lei, tanto para o blindador quanto para o usuário final. Entendeu? Então, acho que isso é muito importante mesmo. Maurício, você disse que nessa questão de blindagem urbana, né, o Brasil é o principal país, é o país que mais se faz blindagem. Mas fora o Brasil, você é um consultor, um especialista aí que presta serviço de consultoria em blindagem no mundo todo. Fora o Brasil, quais são os principais países do mundo onde também existe essa blindagem urbana de uma forma mais comum? A blindagem urbana ela é mais comum na América Latina, tá? Então você pega a América Central, tem alguns países que blindam esse nível de blindagem de arma de mão, além de blindagens de arma contra fuzil. Você pega países como ali Guatemala, El Salvador, Panamá, na América Central. Na América do Sul, você tem também ah, alguns países que são muito fortes nessa questão de proteção urbana, né? Então, você pega Equador, ah, todos os países ali em cima, mesmo Venezuela, que está num caos, né? Nós blindamos muitos carros na Venezuela antes desse problema agora. Nós temos ali Peru, que se blinda também, Chile, na América Latina. E na América do Norte, nós temos o México, que é o segundo país que mais blinda veículo para arma de mão, que seria mais a parte de assaltos urbanos, né? Então você tem hoje o número um, o Brasil, número dois, o México, com uma diferença de quantidade assim violenta. Se blinda 18 mil carros no Brasil, se blinda 4, 5 mil carros no México. Então a diferença é absurda, ela sendo a segunda maior blindadora nesse nível de blindagem. Então, e tem outros países da América Central e América do Sul. Então, se blinda muito aí. Outros países, como Oriente Médio, África, mesmo Europa, Estados Unidos, esse nível de blindagem nível 3A, que o pessoal faz muito no Brasil, blinda-se muito pouco, seria mais por precaução, né? Você vê alguns artistas que blindam o nível 3A só para ter uma proteção não exatamente de arma, né? Mas uma proteção contra tumulto, pessoas que vêm. Então, você tem alguns rappers que estão na região sul ali dos Estados Unidos, Los Angeles tem pessoas que eu já ouvi que blindaram carro nível 3A, né? Agora, todos esses países fora, o tipo de proteção
já é uma proteção mais militar, já é uma proteção mais para fuzil, né? Porque existe muitos desses armamentos nesses países. Apesar de que o Brasil começou aí, do ano passado para cá, um crescimento muito grande em algumas capitais, como Rio de Janeiro, algumas capitais do Nordeste, São Paulo, pessoas procurarem e proteção contra fuzil. Então, esse mercado contra arma de mão, que é o nível 3A, que é o popular no Brasil, ele atinge mais a parte da América do Norte com o México, América Central em alguns países e América do Sul como principal consumidor o Brasil. Agora, África, Oriente Médio, Ásia, Leste Europeu, isso aí já não usa esse tipo de blindagem para arma de mão. Maurício, isso que você está falando também é bastante relevante. Aqui no Brasil, a gente sempre viveu, infelizmente, né, com a violência, a gente sempre conviveu com a violência, sempre esteve muito presente aqui, só que até anos atrás era realmente a arma de mão, a principal arma utilizada nessa violência. Talvez de uns anos para cá, com o crime organizado, né, com algumas organizações aí criminosas, a entrada de fuzil, a entrada de armas mais pesadas passou a ser mais comum. Então, pelo que você está falando, aos poucos começa a se mudar o perfil de blindagem aqui no Brasil devido à entrada dessas armas pesadas, é isso? Com certeza. Por exemplo, o Rio de Janeiro, o efetivo, se você juntar, eu li uma reportagem essa semana passada, se você juntar o efetivo da Polícia Militar e Polícia Civil, já é menor da quantidade de bandidos que tem dentro das comunidades. Então, hoje, se todos os bandidos das comunidades saírem e entrarem dentro de uma área, não tem efetivo suficiente da polícia, tanto civil quanto militar, para combater esse crime. E já foi estimado pelos órgãos policiais do Rio de Janeiro que devem ter aproximadamente 5.000 fuzis em uso dentro das comunidades. Então, é muita coisa. Como esses fuzis chegam, a, a gente não sabe. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, tem feito um trabalho excelente na busca tanto de drogas quanto de armamento. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil tem um departamento somente para recuperar armamentos que estão dentro das comunidades. Então, existem muitas operações exclusivas para pegar os armamentos. Então, é uma guerra. Então, o Brasil, por exemplo, falando especificamente do Rio de Janeiro, hoje, na minha opinião, como um consultor, você ter um nível 3A não resolve o problema de segurança pessoal sua. Então, se tivesse que. Eu não moro no Rio de Janeiro, mas se eu morasse no Rio de Janeiro, eu ia buscar uma blindagem para fuzil, porque você está numa linha amarela, numa linha vermelha, você está andando e para três pessoas na sua frente com fuzil, e você tem um carro nível 3A que não suporta um fuzil, a bala vai passar e o risco de você ser alvejado é muito grande. Então, vai mudando a característica de acordo com a capacidade de ataque da bandidagem, né? Maurício, você falou, eu não moro no Rio de Janeiro. Você, pelo que eu sei de você, você é um cidadão do mundo, né? Você realmente está em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Mas você me disse, acho que em off, né, que você tem uma residência nos Estados Unidos. E você disse que lá na sua residência não é necessário ter portão, ter muros altos. E você também falou aí que essa blindagem, a mais comum para arma de mão, não costuma ocorrer nos Estados Unidos. Só que aí me vem a curiosidade: os Estados Unidos costuma também ter índices de violência alto em algumas regiões do país. Por que que lá, mesmo tendo um certo índice de violência, não é necessário que a população blinde os seus carros?
Bem, eu moro efetivamente com a minha família nos Estados Unidos. Eu tenho negócio em vários países, inclusive o Brasil. Eu sou brasileiro, nascido no Brasil, ah, mas por uma questão de trabalho e tudo mais, eu acabei me tornando também um cidadão americano, então eu tenho dupla cidadania. Mas nos Estados Unidos, a gente vive. Existem comunidades também nos Estados Unidos, comunidades que eu digo locais mais perigosos e menos perigosos. Eu moro no estado de Utah, que é um estado bem tranquilo. Se você for em Los Angeles, Nova York, regiões extremas do país, tanto leste quanto oeste, você vai ver mais problemas. Mas não, os Estados Unidos, por exemplo, não tem a cultura de assalto na rua. A violência não é assalto enquanto a pessoa está em trânsito. Normalmente é na sua casa, é pessoas que têm problemas, sei lá, problemas, dificuldades, estresse, e partem para o absurdo, né? Como já aconteceu aqui no Brasil, em escolas, entrar em escolas, matar. Então, assalto em rua é muito difícil você ter. Assalto de carro, você está parado no trânsito, vem alguém. Então, isso não é uma coisa cultural nos Estados Unidos. Por isso que lá não se blinda carro para esse nível de blindagem. É mais na área militar mesmo, que é a nível de confronto com outros países, não na parte interna. Minha casa, por exemplo, ela tem um jardim na frente, não tem muro, não tem nada, e a gente brinca na frente da casa, no gramado, e não tem esse negócio de, vem alguém aqui assaltar a gente. Não existe isso lá, pelo menos na região que eu moro. Eu vou pegar o gancho nisso que você falou aí de quando se blinda carros nos Estados Unidos é mais uma preocupação militar. Você até já prestou serviços, né, de consultoria aí para o exército americano, se eu não estou enganado. Isso quando da guerra do Iraque, né, no Oriente Médio. Me fala um pouco sobre essa sua experiência e me fala um pouco quanto países do Oriente Médio até hoje ainda é muito necessária essa blindagem de carros militares por os constantes conflitos que aquela região possui. Bem, na época da guerra do Iraque, eu fui chamado para fazer consultoria, principalmente para a proteção dos militares americanos. Então, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, ele destruiu grande parte do Iraque, principalmente aonde o Saddam Hussein estava. Por exemplo, os palácios do Saddam Hussein, eles foram destruindo um a um, né, e foram destruindo regiões importantes que eles tinham que conquistar para poder até se firmar, né, dentro do Iraque e criar os Green Zones, que seria as zonas de proteção, né? Então, eu fui chamado porque, como os militares eles saíam do Green Zone para fazer monitoramento e controle do país, muitos atacavam. E os veículos, por exemplo, os Humvees, eles eram de fibra de vidro. Eles não tinham blindagem. Então me chamaram, por exemplo, lá para fazer uma proteção nesses veículos. Aí eu desenvolvi um projeto, apresentei para eles e eles contrataram empresas para fazer esse trabalho. Então, foi uma época muito difícil, porque o governo entrou dentro do Iraque, invadindo mesmo como guerra, e se estabeleceu lá. E o propósito deles era criar uma democracia. Então, foi muito difícil isso acontecer. Eles chegaram num ponto que eles viram que é impossível, porque ele não é, lá não é um país, uma região que existe esse tipo de conceito, né? E isso vem de milhões de anos, desde do começo da história, né? Que eles têm eles não têm um tipo de democracia como nós temos, né, nas Américas, né? Então os Estados Unidos tentou implantar e foi difícil. E nós que estávamos lá como dando esse tipo de consultoria, o que nós fizemos foi proteger os militares americanos contra os ataques, né, dos inimigos que estavam presentes lá dentro.
Então nós fizemos bastante coisa a nível de proteção e salvamos muitas vidas, né? Eu e a minha equipe, nós conseguimos salvar muitas vidas na proteção balística, proteção dos carros, proteção de tanques. Os comboios, por exemplo, eles tinham os caminhões que não eram blindados, então o pessoal atacava os caminhões e pegavam as cargas, né? Então nós começamos a proteger os caminhões, fizemos proteção, estudo, né, para fazer a proteção, e depois o Exército contratou as empresas responsáveis para fazer o trabalho. Mas todo esse estudo, você tem que estudar tudo, né? Que tipo de armamento que eles vão usar, que tipo de proteção que você vai ter, qual é a reação, se tem um efeito de calor nesses projéteis, como os RPGs, que são os lança-mísseis. Então, tudo isso são estudos que você tem que fazer e tem que ser rápido, porque numa área de guerra tudo é para ontem, porque as coisas acontecem em uma velocidade muito grande. Então nós tivemos muitas experiências lá. Eu tive em comboios que passou em cima de mina, que foi atacado. Então esse tipo de coisa não era muito incomum lá, era bem comum você sair num transporte e ser atacado, e você ter que atacar, né? Então foram experiências para mim de vida fantásticas, né? Eu aprendi muito com tudo isso a nível de tecnologia, de o que você tem que fazer para proteger. E essa tecnologia é que eu estou trazendo para o Brasil, ajudando empresas a, 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 a terem uma proteção mais eficaz, né? Uma segurança mais forte, né? Não que não seja seguro o que estão fazendo, mas existe como melhorar tanto a nível de proteção quanto a nível de peso e de tecnologia. Então, tanto África, eu estive presente em algumas regiões, Oriente Médio, desde a guerra do Iraque até 2 anos atrás, eu tenho ajudado muito, fiz bastante coisas para os Emirados Árabes também, no Oriente Médio, fiz coisas para a Jordânia, fiz coisas para o Kuwait, algumas regiões do Paquistão e Afeganistão, Índia. Quer dizer, eu tenho procurado ajudar, né, os países, principalmente na área militar, a se protegerem. E cada um tem uma peculiaridade, né, em sua proteção. Perfeito, Maurício. Maurício, eu quero te agradecer pela sua presença aqui no Alesp Conecta, com todas essas informações interessantes sobre blindagem aqui no Brasil e mundo afora. Muito obrigado pela oportunidade aí, estou sempre à disposição, tá? A gente está sempre aprendendo, não, não sou o grande conhecedor, não, a gente está aprendendo a cada dia, mas o pouco que a gente sabe, nós estamos aqui, principalmente agora no Brasil, ajudando, né, as empresas que fazem esse tipo de serviço a melhorarem um pouco as suas técnicas de aplicação de material, além dos próprios materiais que são colocados para a proteção de blindagem. E estamos Perfeito, ajudando Maurício. principalmente a área policial, a área militar, também em alguns aspectos estão dando algum tipo de consultoria. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado e foi um prazer estar aqui com vocês. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, todos os nossos programas ficam arquivados também no YouTube. Entre no YouTube, procure Alesp e você pode ver e rever toda a nossa programação. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.